Irmãos, o grande divisor de águas do cristianismo, o grande divisor de águas da história da humanidade é o nascimento de Jesus. Infelizmente, muita gente só deixa para comemorar ou celebrar o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. Infelizmente, tem uma outra notícia triste nesse dia 25 de dezembro, é que nesse mesmo dia, muita gente só comemora o nascimento de Jesus nessa terra. Ainda que não seja essa data, não vamos entrar nesse mérito, mas a maioria das pessoas só comemora o nascimento de Jesus nessa terra, mas não podem comemorar o nascimento de Jesus em seus corações. E o nascimento de Jesus veio para dividir a história, veio para dividir histórias, veio para marcar um tempo, de maneira que se a tua professora de história quiser falar de história, ela vai ter que dizer antes e depois de Cristo, porque é notório que Cristo veio a essa terra, é notório que Cristo nasceu, é notório que Cristo morreu por nós, e é notório que Cristo ressuscitou. A nossa maior vitória como igreja é ter o nosso líder vivo até hoje, é ter o nosso líder ressuscitado até hoje. Não podemos dizer o mesmo dos líderes dos budistas, do líder budista, não podemos dizer o mesmo do líder dos muçulmanos, não podemos dizer o mesmo dos líderes do espiritismo, mas podemos dizer isso, que Jesus ressuscitou. E só essa informação de Jesus ressurreto já é combustível suficiente para você segurar a mão no arado e nem pensar em olhar para trás. Não deveria nem passar pela nossa cabeça, diante de tantas evidências. E o nascimento de Jesus não nasceu do nada, não nasceu do acaso, não aconteceu sem antes ser previsto, sem antes ser profetizado, sem antes ser anunciado. 700 anos antes já diziam que Jesus iria nascer. O que dizer? Isaías disse bem claro para os nossos ouvidos. Então eu não tenho motivo para duvidar, porque Isaías é um deles que disse. Isaías capítulo 7, versículo 14, diz sobre o nascimento de Jesus. Ele dizia: e eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será chamado Emanuel, que quer dizer, a presença de Jesus quer dizer Deus com a gente. O que dizer de Isaías capítulo 9, versículo de número 6, são profecias 700 anos antes. Eu estou falando de 700 anos antes desse momento que a gente leu aqui agora. Estou dizendo de 700 anos antes. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 7 horas, daqui a 7 minutos, daqui a 7 anos, muito menos daqui a 700 anos. Só que Deus, Ele contempla a história, começo, meio e fim. E por que muita gente para na caminhada? Porque você está contemplando só o começo. Se olharmos para a vida de José, José tinha tudo para parar, porque ele está contemplando só o começo. E o começo é ser vendido pelos irmãos. O começo é passar por hostilidades dentro da sua própria casa. O começo é ser vendido, jogado numa cisterna e ser vendido por uma caravana ismaelita. O começo é ser colocado dentro da casa de Potifar para trabalhar escravamente. E depois de trabalhar escravamente, mesmo dando o seu melhor, ainda é acusado injustamente, preso injustamente e esquecido injustamente. Se você analisar o aqui e agora, você para. Mas se você começar a olhar na ótica de Deus, se você começar a andar pela fé,
você vai ver como termina essa história. Você vai ver que a tua história não termina assim, do jeito que o cenário está te apresentando. E já que Deus conhece começo, meio e fim, Ele já te disse: o teu começo tem que ser comigo, o teu meio tem que ser comigo, para no final você terminar a sua história do meu lado. E já que Deus conhece o começo, meio e fim da história, Deus nunca é pego de surpresa. Deus nunca chega atrasado. Enquanto Deus cria o homem, pega essa visão, enquanto Deus cria o homem, na verdade Deus não cria, Deus forma. Criar é do verbo bara no hebraico. Deus chama a existência o que não existe. Ela não foi criada, ela foi formada, porque já existia madeira. Criar é trazer a existência do nada, quando não existe matéria-prima. E quando Deus começou a dizer, haja, 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 não existia matéria-prima. Mas quando Deus vai formar o homem, Ele não cria o homem, Ele forma. Isso aqui foi formada, foi forjada de uma madeira. Isso aqui foi forjado de um barro, de um pó da terra. E quando Deus vai formar o homem, Ele toma a frente e diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Você está aí? Formou o homem, e o homem já era um boneco de barro, em pé, inanimado. Só que Deus soprou o conteúdo que estava dentro de Deus. Deus soprou dentro do homem. E a partir do conteúdo que estava dentro de Deus entrar dentro do homem, o homem passou a ser imagem e semelhança de Deus. Passou a ser imagem e semelhança, por quê? Porque Deus cria o homem. Porque Deus já amava algo, porque Deus forma, porque Deus já amava algo que não existia ainda. Existia só no plano divino. Esse dia aqui, ontem não existia para você, mas no plano divino já existia para você. E dentro do plano divino é tão terrível, tão forte, tão transcendental e tão surreal, que dentro do plano divino Ele não só calculou o culto que iria acontecer aqui hoje, mas no plano divino Deus já sabia as pessoas que entrariam aqui. Ai, meu Deus do céu. E dentro do plano divino Ele não só sabia das pessoas que entrariam aqui hoje, Ele já sabia quem seria o pregador, Ele já sabia qual hino seria cantado. E detalhe, posso entrar nessa profundidade com você? Ele já sabia quais são os medos e assombros e desafios e problemas que você entraria aqui nessa noite. E já que Deus, pegando essa lógica, que Deus não chega atrasado, que Deus não é pego de surpresa, tem uma presença aqui nessa noite, que é capaz de jogar tudo isso aí que está te incomodando por terra. Você crê? Tem uma presença aqui hoje tão forte, tão gloriosa, que se você abraçar essa ideia que está sendo transmitida aqui, você sai do outro lado ali daquele portão para fora, com não só cara de campeão e campeã não, você sai dali na postura que Deus quer que você esteja, cheio do Espírito dele. A mesma coisa que Ele fez com o homem lá no princípio de tudo, é soprar a disposição dele dentro, para que você não seja só um ser inanimado, mas você continue tocando o barco da tua vida, independente de quem soltou a tua mão, independente de quem não te mandou mensagem de ânimo, independente do que esteja batendo na tua porta. Se essa graça de Deus está dentro de você, se algo divino está dentro de você, eu ministro sobre a tua vida. Eu já sei qual é o teu final. O teu final não para nesse gigante, o teu final não para
para nessa muralha, o teu final não para nesse obstáculo. O gigante está dizendo que você não é nada, que você não passa, mas se você continuar na presença de Jesus, o final é vitória.